Sexto ano, nós estamos trabalhando os conceitos de múltiplos e divisores. Nós entendemos que o múltiplo de um número natural nada mais é do que o resultado da multiplicação de qualquer número natural pelo múltiplo do número que nós queremos. Então, por exemplo, se eu quero o múltiplo de 5, basta multiplicar o 5 por qualquer número natural. Exemplo, 5 vezes 10, 50. Então, 50 é múltiplo de 5. E os divisores? São os números que eu posso dividir e a divisão ser exata. Um divisor de 9, 3, porque você divide 9 por 3 e a resposta é 3. A divisão é exata. Bom, nessa aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo e vamos falar um pouco sobre números primos e números compostos. Os números, eles são classificados em duas coisas, em números primos e números compostos, a partir do número 2. Bom, mas o que é um número primo e o que é um número composto? O número, ele é chamado de primo se ele for um número que admite apenas dois divisores diferentes, o número 1 e o próprio número. Então, qualquer número natural que eu consiga dividir somente por 1 e pelo próprio número, nós chamamos ele de número primo. Exemplo de número primo: o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. A reticência indica que nós continuamos, os números primos são infinitos, porque são infinitos os números naturais. Bom, o que todos esses números têm em comum? Todos eles podem ser divididos por 1. Se eu escolher 23 dividido por 1, 23. 11 dividido por 1, 11. 2 dividido por 1, 2. E assim por diante. E eles também admitem um outro divisor, que é eles mesmos. Então, eu só posso dividir o 29 por 1 e pelo 29. Eu só posso dividir o 17 por 1 e por 17. Eu só posso dividir o 7 por 1 e por 7. E assim por diante. Então, quando um número só admite dois divisores, o 1 e o próprio número, ele é classificado como número primo. Outra consideração importante: só existe um número primo que é par, o número 2. Lembra que nós estudamos o que são números pares e ímpares. Números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo, 500, termina em 0. Números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Exemplo, 99. Bom, só tem um número primo par, o 2. A partir daqui, só vai haver números ímpares. Quer dizer que todo número ímpar é um número primo? Não. O 9 não é um número primo. Então, o que o 9 seria? Ele seria um número composto. O número natural, ele é chamado de composto quando ele admite mais de dois divisores. Então, se eu tiver 3, 4, 5, 6 divisores, números que eu consiga dividir aquele determinado valor, eu chamo isso de número composto. Exemplo, o 4, eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Então, ele admite 3 divisores. O número 6, eu consigo dividir o número 6 por 1, por 3, por 2 e por 6. Ele tem 4 divisores. O número 8, eu consigo fazer a divisão dele por 2, por 1, 4 e 8. E o número 9? O número 9 você pode dividir por 1, por 3 e por 9. Então, ele admite 3 divisores. Qualquer número que você consiga dividir ele por outro número natural
acima de 3 divisores, ou 3 divisores, nós chamamos de números compostos. Todos os números a partir do 2, ele tem que ser classificado em primo e composto. Bom, quando eu olho os primeiros números, é bem simples analisar se ele é divisível por mais de um número. Por exemplo, o 2. O 2, você consegue pensar. O 2 só pode ser dividido por 1 e por 2. O 3 só pode ser dividido por 1 e por 3, porque o 3 não divide por 2. E essa divisão, ela é exata. O 5. 5 só divide por 1 e por 5. E assim por diante. Mas imagina um número, por exemplo, 78. O número 78, será que ele é divisível por mais de um número, além do 2, o próprio 78? Bom, para mim saber, eu teria que dividir ele por todos os números naturais até chegar no 78. E ver se essa divisão teria como ser exata. Bom, mas também existe uma outra forma de fazer isso. Nós chamamos isso de crivo de Erastones. No crivo de Erastones, você vai fazer o primeiro passo. Você vai ver quantos números primos você quer encontrar em um intervalo. Aqui nós vamos encontrar todos os números primos no intervalo entre o número 1 e o número 100. Então, o que nós fizemos primeiro foi escrever todos os números, de 1 até 100. Agora, nós vamos riscar o número 1 primeiro nessa nossa tabela, de 1 a 100. Porque o número 1, ele não é primo, mas ele também não é composto. Bom, depois, nós vamos circular o número 2. Por quê? Porque nós temos certeza que o 2 é um número primo. Porém, ele é o único número primo que é par. Todos os números que são múltiplos de 2, então você pode riscar, porque eles não são primos. Isso quer dizer o quê? Que todos os números pares, depois do número 2, você pode riscar tranquilamente. Então, nós riscamos o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante. O único número par primo é 2. A partir dele, todos os outros números pares são múltiplos dele. Então, eu vou riscar todos eles. Então, observe que eu risquei todos os números que são pares, de 1 até 100, que está mostrando na nossa tabela. Bom, agora nós vamos para o terceiro passo. Nós vamos circular o 3, porque o 3 nós temos certeza que ele é um número primo. O 3 você só consegue dividir por 1 e pelo 3. Você não consegue dividir o 3 por 2 e a divisão ser exata. Então, circulei ele. Logo, a partir disso, nós vamos riscar todos os múltiplos de 3, ou seja, todos os números que eu consigo dividir o 3 e essa divisão ser exata. Para ficar mais fácil, basta você analisar de 3 em 3. Então, se você tem o 3 e conta mais 3, você vai chegar no 6. Então, você pode riscar o 6. Depois, você vai riscar o 9. O 12 já está riscado. Então, você vai riscar o 15. O 18 já está riscado. Você vai riscar o 21. O 24 já está riscado. O 27. O 28 já está riscado. O 30 já, aliás, o 30 já está riscado. Você vai riscar o 33. Então, observe que você vai riscar de 3 em 3. Todos os números. E por quê? Porque todos esses números, você consegue dividir eles por 3 e essa divisão, ela ser exata. Observe também que os números, eles têm que ser analisados aquelas regras de divisibilidade. Então, se você ficar na dúvida, por exemplo, se o número 92, ele é divisível por 3, você soma os algarismos. 9 mais 2 é 11. 11 não divide
por 3, então 92 também não. Ele só está riscado porque ele é um número par e nós já riscamos todos os pares a partir do 2. Depois de feito isso, você vai continuar circulando. Então, você vai pular o número 4, porque nós já sabemos que ele não é um número primo. Você riscou ele à medida que você fez, circulou 2. O próximo é o número 5. O 5 é um número primo. Ele é primo por quê? Porque você só consegue dividir o 5 e ele ser exato por 1 e por 5. Se você tentar dividir por 2, por 3 e por 4, você não consegue fazer essa divisão e ela ser exata. Bom, se eu circulei o 5, todos os múltiplos dele também não vai ser primo. E como eu sei quem são os múltiplos dele? São os números terminados em 5 e 0. Se o número já está riscado e ele termina em 5 e 0, você não precisa riscar novamente. Então, você vai riscar todos os números 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. E os números terminados em 0, que você ainda não riscou. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Porém, esses números que terminam em 0, por eles serem impar, você já riscou eles na hora que riscou 2. Já encontramos 3 números primos, do 1 até o 100. Bom, o 6, nós sabemos que não precisa analisar porque ele não é um número primo, ele é um número composto. O 7 é um número primo. Por quê? Eu só consigo dividir o 7 por 1 e por 7. Todos os múltiplos de 7, a partir daí, não será número primo. Como eu vou achar os números 7? Conta de 7 em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo vai ser o 14. O próximo vai ser o 21. Depois nós vamos ter o 28. Depois do 28, você conta mais 7 e você vai ter o 35. Caso o número já esteja circulado, já esteja cortado, você não precisa novamente. E vai fazer isso até o 100. Vai contar de 7 em 7 e vai cancelando eles. Bom, observe que nós fomos fazendo isso e agora nós já cancelamos todos os números que não são primos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular os números que sobraram. Nós já circulamos o 2, o 3, o 5 e o 7. Quais são os outros números que sobraram para ser circulado? Sobrou o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Se eu precisar de mais números primos, o que eu vou fazer? Vou construir uma tabela maior com mais números, por exemplo, de 1 a 200. Faço o mesmo processo. Circulo 2, retiro todos os pares. Circulo 3, retiro todos os múltiplos de 3. É só você ir contando de 3 em 3. Retiro o 5 e retiro todos os múltiplos. Depois disso, corto todos os múltiplos de 5, números terminados em 0 e 5. E assim por diante. Então, nós já temos aqui uma lista bem extensa de números primos que nós já podemos utilizar nas nossas atividades. Agora que nós sabemos que os números primos são aqueles números em que eu posso dividi-los apenas por 1 e por eles mesmos, nós vamos aprender como decompor um número composto em fatores primos, ou seja, como eu transformo um número que é composto em número primo. Fator é multiplicação. Então, como eu faço para multiplicar apenas por números primos um número que é composto? Você nunca vai fatorar um número primo, porque não faz o menor sentido isso. Ele vai dividir apenas por ele mesmo. Então, nós temos aqui um número primo 10. Eu vou fazer um traço ao lado dele e vou dividi-lo. Essa divisão vai começar do primeiro número primo, que é o 2, nós acabamos de ver. 10 dividido por 2, 5. Já o 5, ele é um número primo, então ele só pode ser dividido pelo próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Eu sei que eu terminei a decomposição quando eu chego no número 1.
Os números que você utilizou para fazer a decomposição, você vai escrevê-los na forma de fatores, na forma de multiplicação. 2 vezes 5. Observe que, quando você multiplicar esses números, ele tem que voltar ao número original. 2 vezes 5 é 10. 12. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um traço. Vou lembrar quem é o primeiro número primo, é o número 2, então vou começar por ele. 12 dividido por 2 é 6. 6 ainda é um número par, ainda divide por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 é um número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Eu sei que acabou porque chegou no 1. Os números que nós utilizamos? Utilizamos o 2 e o 3. Então, vai ficar na forma de multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, está escrito da forma correta. Porém, de modo geral, vocês vão ver ela escrita na sua forma fatorada. O que é isso? É quando você junta os fatores iguais. 2 vezes 2 é o número 2 multiplicado 2 vezes. Você pode escrever na forma de potência. 2 elevado a 2. Vezes 3. Terceiro exemplo, 468. Pessoal, você não é obrigado a começar pelo número 2. Você só é obrigado a começar pelo número 2 se você tiver um número par. Nós vimos que todos os pares são múltiplos de 2. E 2 é o único número primo par. Mas, se for um número ímpar, você pode começar de 3, 5, 7 e assim por diante. Mas qual é a regra principal? Você não pode usar aqui um número que não seja número primo. Então, você não pode dividir por 4, não pode dividir por 6, não pode dividir por 12, não pode dividir por 15 e assim por diante. Então, você tem que voltar naquela lista de números primos, olhar quais são os números primos e só pode dividir por eles. Como 468 é par, eu vou começar pelo 2. 468 dividido por 2 é 234. 234 dividido por 2 é 117. Observe que agora eu tenho 117, ele não é par. Então, ele não divide por 2. Eu vou próximo número primo, o 3. 117 dividido por 3 é 39. 39 dividido por 3 é 13. E 13. 13 é primo. Se ele é um número primo, você só pode dividir por ele mesmo. Então, 13 dividido por 13 é 1. Eu sei que terminou porque chegamos no 1. Nós utilizamos os números primos. 2, 2, 3, 3 e 13. Então, você vai escrever todos esses números na forma de multiplicação. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 13. E agora, nós vamos escrever na forma fatorada, ou seja, na forma de potência. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 2 é 3 ao quadrado. Como só tem um 3, você repete. Observe que escrever na forma de potência, você vai ver o número que está sendo multiplicado e vai elevar a potência quantas vezes ele aparece. Precisa ser na ordem? Eu vou sempre usar para dividir os números primos, decompor o número composto em números primos. 2, 3, 5 e assim por diante? Não. Nós vimos que nós utilizamos o número primo 2, depois o número primo 3 e pulamos para o número primo 13. Então, nós ignoramos o 5, o 7 e o 11. Posso fazer isso? Posso, desde que eu já tentei dividir pelos outros e não consegui. Muitas vezes, o exercício vai te perguntar quantos divisores tem um número. Ou seja, ele vai querer saber um determinado número, por exemplo, o nosso 120, quantos números naturais existem que pode dividir o número 120. Ao invés de eu dividir o 120 por todos os números, eu posso utilizar um processo para poder descobrir quantos divisores ele tem. Então, a primeira parte do processo é fazer o quê? A decomposição. Eu sei que 120 é um número composto porque ele é um número par. E o único número par que não é composto, que é primo, é o 2. Então, você vai escrever o número 120, vai fazer um risco,
e vai começar a dividir pelos números primos. Se ele é um número par, você sempre começa do número 2. 120 dividido por 2 é 60. A resposta da divisão vai vir sempre abaixo do número que você está dividindo. Então, o 60 vai ficar abaixo do 120. Continua o processo de divisão por 2 enquanto o número for par. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Eu não posso continuar por 2 porque 15 não divide por 2, ele é ímpar. Vou para o próximo número primo, 3. 15 dividido por 3, 5. O 5 é primo, então automaticamente eu só posso dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, o número 120, decompondo ele em fatores primos, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Eu tenho que escrever na forma fatorada. A forma fatorada é aquela que utiliza potência. Então, eu vou olhar o número, vou ver quantas vezes ele aparece e vou colocar como expoente. Então, eu tenho o número 2, ele vai ser a base. E quantas vezes o número 2 aparece? 1, 2, 3. Então, o expoente é 3. E o número 1? O número 3, aliás, ele aparece só uma vez, então o expoente dele é 1. E o número 5? Ele também só aparece uma vez, então o expoente dele é 5, é 1. Então, ficamos com 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Ou seja, eu peguei o número 120, decompus ele em fatores primos, ou seja, ele está sendo multiplicado apenas por números primos, escrevi a forma fatorada, que é o número que nós utilizamos, e quantas vezes eu fiz essa divisão por esse mesmo número como expoente. Agora, eu vou acrescentar, eu vou somar 1 a cada expoente. Então, o 2 tem expoente 3, somando com 1, ele vai ficar com 4. O 3 não tem expoente, então ele é expoente 1, porque só tem um 3, eu somo 1 com ele, acrescento 1, vai ficar 2. O 5 só tem 1 no expoente, porque só tem um 5, eu vou acrescentar 1 e vai ficar 2. A partir disso, eu vou multiplicar esses números. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O que isso quer dizer? Que existe 16 números naturais entre 1 e o 120, que você consegue dividir o 120 e essa divisão ser exata. Para título de curiosidade, nós escrevemos aqui todos esses divisores. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 3, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Bom, nessa aula, nós vimos o que é número primo e número composto. Nós vimos que todos os números recebem uma classificação a partir do número 2. Que o número primo é um número que só admite 2 divisores. Sempre vai ser o número 1 ou vai ser o próprio número. E vai ser o próprio número, aliás. E o número composto é aquele que admite mais do que 2 divisores. Quando eu tenho um número composto, eu posso transformar ele em número primo através da multiplicação, através de decomposição. E eu vou decompô-lo apenas utilizando os números primos. Se eu tiver um número qualquer e eu quiser determinar quantos múltiplos ele tem, nós temos ali um dispositivo. Você fatora o número, você escreve ele na sua forma fatorada, acrescenta 1 a cada expoente e multiplica esses valores. Esse valor resultante vai ser a quantidade de números que você tem, que consegue dividir e a divisão ser exata. Agora vamos ver uns exemplos. O primeiro realiza a decomposição em fatores primos dos números 22, 40, 68, 302 e 21.
Então, você vai escrever o número, letra A, 22, vai fazer um risco e vai dividir. Par sempre começa pelo número 2. 22 dividido por 2 é 11. 11 é um número primo, então você só pode dividir pelo próprio 11. 11 dividido por 11, 1. Quais foram os números que você utilizou para fazer a divisão? O 2 e o 11. Então, você vai escrever 2 vezes 11. Eu escrevi dessa forma porque nenhum número repete. 40. Vou fazer o mesmo processo. Nós vamos escrever o número 40. Vamos fazer um risco. E vamos iniciar a divisão por 2, porque 40 é par. 20 dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 é um número primo, então você só pode dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Bom, quais os números que nós utilizamos para fazer a divisão? 2, 2, 2 e 5. Então, você escreve na forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E eu vou escrever na resposta final na sua forma fatorada. Observe que o número 2, ele aparece 3 vezes. Então, você repete o 2 como base e 3 se torna o expoente. Como o 5 aparece só uma vez, então basta você escrever vezes 5. Observe que o expoente 1 não tem a necessidade de escrever. 68. Eu vou fazer um risco. Vou analisar que 68 termina em 8. 8 é par, então vou começar a dividir por 2. 68 dividido por 2, 34. 34 dividido por 2, 17. 17 é um número primo, então você só pode dividir pelo próprio 17. 1. Quais foram os números que nós utilizamos para fazer a divisão? 2, 2 e 17. Então, você escreve 2 vezes 2 vezes 17. Na resposta final, nós vamos sempre colocar na forma fatorada. O número 2, ele aparece 2 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 17. Nosso próximo exemplo, nós temos o número 302. 302 dividido por 2 é 151. Já 151 é um número primo. É um número primo maior do que o 100. Por isso, ele não está na nossa tabela. Mas ele é um número primo. Então, ele só pode ser dividido pelo próprio número, 151, que vai ser 1. Nós utilizamos o número 2 e o número 151. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 151. Aqui nenhum dos números repete. Então, você escreve do jeito que está. 21. O 21 é um número ímpar. Então, você já sabe que não pode dividir por 2. Você vai para o próximo número primo, 3. 21 dividido por 3 é 7. 7 é um número primo, então você pode dividir por 7. 1. Ficamos com 3 vezes 7. Observe que você pode pular os números primos. Então, eu ia dividir o 21, eu pulei o 2. Quando eu fui dividir o 7, eu pulei o 5. O que eu não posso fazer é pular para o próximo número sem concluir toda a divisão por um número que eu estou utilizando. Segundo exemplo. Determine os números naturais cuja fatoração é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Eu tenho o número escrito na forma fatorada, ou seja, na forma de potência. E eu tenho que transformar essa potência em uma multiplicação e essa multiplicação encontrar o resultado. Você tem a base 2 e o expoente 2. Então, você vai repetir o 2 duas vezes. 2 vezes 2. Você tem a base 3 e o expoente 2. Então, você vai repetir a base duas vezes. Você vai repetir o 3 duas vezes. 3 vezes 3. E eu vou repetir o vezes 5. Como é multiplicação, você pode multiplicar na ordem que achar melhor. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 9 é 36. E 36 vezes 5, 180. Nossa segunda pergunta.
2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Eu só tenho uma potência. Só o 5 elevado a 2. Então, vou repetir a base, que é 5, e vou escrever quantas vezes o expoente diz. 2 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5. 2 vezes 5, vezes 5, vezes 7. 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 25, 50. 50 vezes 7, 350. Observe que a base é o número que você vai multiplicar. O expoente é quantas vezes. Então, pode ter vários tipos de expoente. Se tivesse, por exemplo, 7 elevado a 10, então você vai multiplicar 7 vezes 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 7, 10 vezes, e assim por diante. Encontre os divisores de 90 e de 200. Agora eu vou analisar a seguinte situação. Eu tenho um número e eu preciso saber quais são os números que divide por ele. Eu posso fazer o processo tradicional, eu posso dividir esse número por todos os números até a sua metade e descobrir qual que é a divisão exata. Por exemplo, 90, eu posso dividir o 90 por 1, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, até chegar ao 45, que é a metade. Por quê? Entre os divisores, 2 são fixos. O primeiro é sempre 1, o último é sempre o próprio número. Então, depois do 45, seria apenas o 90. Mas se eu tiver um número muito grande e eu tiver que fazer esse processo de divisão várias vezes, uma forma mais fácil de fazer é você fatorar o número em questão. Então, nós vamos fatorar o 90. Você vai escrever o número 90, vai fazer um risco e vai dividir. Ele é par? Divide por 2. 90 dividido por 2 é 45. 45 é ímpar? Vou para o próximo número primo. 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 eu sei que é um número primo. Então, ele só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1. Depois que eu fiz a fatoração, eu vou fazer um outro risco ao lado dessa fatoração. Ao lado dos números que nós utilizamos para fazer a fatoração. 2, 3, 3 e 5. Bom, no topo, eu vou escrever 1. Sempre vai ser 1. Por quê? Esses números de laranjado, eles serão os nossos divisores. E o primeiro divisor não é sempre 1? Então, o 1 sempre vai estar no topo. E eu coloquei um X acima do 2 para indicar que eu vou multiplicar os números que nós utilizamos para fatorar pelos números de laranjado. Então, o 1 está sempre no topo, eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2. Agora eu vou para o próximo número, 3, e eu vou multiplicar pelos dois números laranjados. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Terminei? Vou para o próximo número, que é o número 3, e vou multiplicar pelos 4 números laranjados que tem ali. O 2, o 2, o 3 e o 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Observe que o número 3 e o número 6, eles repetiram, eles já apareciam em cima. Se você quiser, não precisa escrever novamente. Eu estou escrevendo aqui apenas para entender qual é o processo. Agora eu vou para o número 5 e vou dividir por todos os números laranjados. 5 dividido por 1, aliás, multiplicar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Então, eu não escrevi de novo porque o 15 já aparece. 5 vezes 6, 30. Eu também não escrevi duas vezes porque já tem um 30. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90.
Todos esses números de laranjado são divisores de 90, ou seja, todos esses números você consegue dividir o 90 por eles e essa divisão ser exata. Eu preciso escrever números repetidos, por exemplo, o número 3 e o 6? Não. Então, nós escrevemos que os divisores de 90 são 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Vamos fazer o mesmo processo com o número 200. Primeiro, você vai decompor ele, que ele é um número composto, em fatores primos, vai dividi-lo por números primos. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Número 25, ele só pode ser dividido pelo próprio 5. Vai ser 5. O 5 é um número primo, só divide por 5. 1. Depois desse processo, eu faço um outro risco. Escrevo acima do número o x, para indicar que eu vou multiplicar. E acima de laranjado, o número 1. Porque 1 é sempre o número divisor de todos os outros. E agora você multiplica. 2 vezes 1, 2. Vai para o segundo 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Observe que se você não quiser, não precisa colocar os valores que já estão na resposta. Vou para o terceiro 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Vou para o último 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20 novamente. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 10, 50 novamente. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 5 vezes 20, 100. 5 vezes 40, 200. Os números que estão repetidos, você não precisa continuar fazendo a divisão se você não quiser. Você pode cancelar eles já no início e nem precisa escrever. E aí você vai ver que esses números de laranjado não vai ter repetição e eles vão ficar bem menores. A quantidade que vai aparecer é bem menor. Então, quem são os divisores de 200? O 1 é sempre o primeiro, depois nós vamos ter o 2. Posso cancelar esses 2 repetidos, vou para o 4. Posso cancelar os 4 repetidos e vou para o 8. 5, 10, 20, 40. 25, 50, 100 e 200. Mas eu vou escrever na ordem para ficar mais fácil. Então, os divisores de 200 vai ser 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100 e 20. Esse processo ele ajuda quando você tem um número extremamente grande e você não consegue fazer todas as divisões. Ele é um processo extremamente fácil também, mas ele precisa apenas de atenção. E lembrando que esses números repetidos não precisam aparecer se você não quiser. Bom, nessa aula de hoje nós vimos números primos e números compostos. Então vai ficar uma atividade para vocês realizarem. Nós já vamos estar na terceira atividade,
que está falando sobre múltiplos e divisores nessa próxima aula. Então, as duas primeiras atividades, os alunos que estão nas aulas presenciais vai levar o caderno e eu vou dar o visto nas atividades, eu vou olhar as atividades na própria escola. Porém, os alunos que estão apenas pelas aulas remotas devem enviar essas atividades para o e-mail. Pessoal, ao longo do processo, cada uma dessas atividades, ela segue uma sequência lógica. Então, se você espera para fazer todas as atividades em um único momento, você vai ter muita dificuldade. Assim como se você não faz as primeiras atividades e começa a fazer da terceira, você também vai sentir dificuldade. Então, você precisa fazer as atividades na sequência e na data certa. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida, lembre do horário de plantão de dúvidas.